Estamos dando continuidade à nossa série de pequenas mensagens sobre cura interior. Te convido a assistir os 5 vídeos anteriores, caso ainda não tenha feito isto. Vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Vamos continuar na construção do entendimento do que é cura interior. Hoje nós desejamos refletir e responder a seguinte pergunta: quem precisa de cura interior? E para respondermos, precisamos voltar ao Éden. Vamos ler na palavra Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Dentre todas as criações de Deus, o homem é o único que recebe uma parte material, o corpo, e uma parte espiritual, a alma e o espírito. No capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, relata que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus se refere à parte espiritual, o que nos capacita a termos comunhão com Ele. E a Bíblia registra no capítulo 3, verso 8, que Adão e Eva ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, eles tinham um relacionamento com Deus, estavam constantemente em conversa com o Senhor. O espírito do homem estava sob o governo do Espírito de Deus. Antes da queda do homem, o espírito controlava todo o ser por meio da alma. Observe, o espírito controlava. O homem foi criado perfeito, sem pecado, para ter um relacionamento perfeito com o Pai e, através do espírito humano, ter consciência e manter comunhão com Deus. Quando o homem caiu, escolheu fazer a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus. Morremos espiritualmente. O homem ficou então incapaz de ter comunhão com Deus por causa do pecado. Em Gênesis capítulo 3, vamos ver o relato da queda da humanidade. Versos de 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O diabo, nosso inimigo, colocou dúvidas no coração da mulher quanto à ordem que Deus havia dado. Também suscitou neles o desejo de serem como Deus, e eles pecaram. Pecado é justamente desobedecer às regras de Deus, e as regras de Deus são os mandamentos dele, aquilo que ele colocou na Bíblia Sagrada, para nós vivermos bem, em paz e sermos felizes. Escolhemos a nossa vontade e não a de Deus. Vamos continuar a leitura do capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 10. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus
entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Nós éramos governados por Deus, mas nossa alma pecou, desobedeceu uma ordem de Deus, adoeceu e não era mais governada pelo Espírito, que pelo pecado perdeu a comunhão com Deus. Nós morremos espiritualmente. Somos livres para fazermos escolhas. No entanto, o que essas escolhas vão acarretar, nós não poderemos escolher. Eu quero dar um exemplo. Um pai, quando abandona seus filhos, ele é livre para escolher abandoná-los, mas ele não pode escolher que seus filhos o amem e o respeitem. Pode até ser que os filhos o perdoem, mas essa escolha nunca será do pai, e sim do filho abandonado. As escolhas são nossas, mas as consequências são inevitáveis. E Deus havia avisado que a desobediência iria gerar a morte. Vamos ver as consequências do pecado. O homem morre espiritualmente. O homem foi expulso do jardim e tornou-se fugitivo de Deus. Adão, Caim. O homem, ao cair, perdeu a proteção de Deus e o mais devastador, perdeu a comunhão com seu Criador e em estado de pecado ficou perdido eternamente. Como consequência do pecado, sofreu profundas transformações interiores. Foi tomado por uma natureza egoísta, rebelde, perversa e má. Foi tomado por um coração enganoso. Nossas escolhas geraram não uma morte física, mas uma morte de separação de Deus eterna. Contudo, Deus providenciou a redenção da humanidade por meio do seu Filho Jesus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus nos amou de tal forma que Ele doou, Ele deu o seu Filho. E todo aquele que em Jesus crê não mais vai morrer, mas terá vida eterna. O homem natural pode, no seu espírito, ter consciência de Deus, intuir que algo superior, divino existe, mas ele não pode ter comunhão com o eterno Deus Criador. A ausência de comunhão com Deus é perdição, perdição eterna. Perdemos Deus com nossa desobediência. Por isso podemos dizer com certeza, a cura interior não é para o homem natural, aquele que não aceitou a Jesus em seu coração. Cura interior é para quem recebe a Cristo em seu coração, porque existem sentimentos, emoções e desvios de caráter, condutas pecaminosas, que às vezes nos agarramos tanto a elas e temos dificuldade de abandonar. Só com a ajuda do Espírito de Deus que nós seremos capazes de vencer o pecado. Só com a ajuda do Espírito Santo de Deus vencemos o pecado, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a aceitar a vida de Cristo em nós, e assim poderemos ser completamente curados. Isso é um processo que o crente vive de agora até o dia do Senhor, quando ele vai voltar em glória. O homem natural está morto espiritualmente e não poderá transformar a si mesmo. Quando o Espírito de Deus mora e governa o nosso ser, ele nos molda na pessoa de Cristo e assim transforma o nosso caráter, nos capacitando a abandonarmos sentimentos ruins, práticas pecaminosas, não condizentes com o Filho de Deus que um dia aceitou Jesus no seu coração. Cristo nos salva por inteiro, corpo, alma e espírito, e o seu sacrifício na cruz e ressurreição é único, completo e suficiente para nos levar de volta a Deus o Pai. Sem Deus estávamos mortos, mas através de Cristo nossa comunhão com Deus é restaurada. E através do Espírito humano nós podemos viver sob o governo do Espírito Santo de Deus. Ao nos convertermos, ficamos livres da culpa
culpa do pecado, mas ainda sujeitos à influência dele. Não nos tornamos impecáveis e sofremos com as consequências e as marcas que o pecado deixou na nossa alma. Só a santificação pode nos livrar das influências e das consequências do pecado. Então agora vamos responder à pergunta: quem precisa de cura interior? Todos. Eu também? Talvez você ainda esteja duvidando que também precisa de cura interior. Mas vamos continuar essa conversa no nosso próximo vídeo e agora eu quero orar com você. Pai nosso, queremos te agradecer por Jesus que nos libertou da condenação do pecado. Ajude-nos agora a entendermos que só a vida de Cristo em nós muda o nosso caráter corrompido pelo pecado. No nome de Jesus oramos. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.